Esta é a história mais difícil que já contei. Não porque envolva crimes milionários, operações sigilosas ou a queda de uma organização inteira, mas porque fala de amor. Do tipo que cega, que conforta, que engana. Eu prendi a mulher que amei mais do que qualquer outra pessoa na minha vida. A mulher com quem planejei envelhecer. A mulher que dormia ao meu lado enquanto, nas sombras, comandava um esquema criminoso que desviava milhões de dólares. Sou policial civil. Fui afastado das funções por motivos que explicarei mais à frente. Conheci essa mulher em um lugar comum, banal até, uma academia. O que começou como trocas de olhares, conversas despretensiosas e risadas após o treino se transformou em um relacionamento intenso, aparentemente verdadeiro. Eu acreditava conhecê-la. Eu estava errado. Esta história é sobre confiança quebrada, sobre escolhas morais impossíveis e sobre o momento em que precisei decidir entre o amor da minha vida e o juramento que fiz ao me tornar policial. No final, fiz o que era correto, mesmo que isso tenha me custado tudo. Meu nome é Daniel Moreira. Tenho 38 anos. Nasci em uma cidade média do interior, daquelas onde todo mundo se conhece e os segredos raramente permanecem enterrados por muito tempo. Meu pai era motorista de caminhão. Minha mãe, professora da rede pública. Não cresci cercado por luxo, mas também nunca nos faltou dignidade. Desde cedo aprendi o valor da palavra dada. Meu pai dizia que um homem vale exatamente o peso do que promete. Talvez tenha sido por isso que, ainda jovem, decidi entrar para a polícia. Eu queria ser alguém que fizesse a diferença, que colocasse ordem onde só havia medo. Entrei para a Polícia Civil aos 22 anos. Passei pelo que todo novato passa, plantões intermináveis, cenas que não saem da cabeça, uma rotina que cobra caro da mente e do corpo. Vi coisas que mudaram minha forma de enxergar o mundo. Aprendi rápido que a linha entre o bem e o mal nem sempre é clara. Meu desempenho chamou a atenção. Eu tinha perfil analítico, paciência para investigações longas e uma obsessão quase doentia por detalhes. Isso me levou, aos 31 anos, para a Unidade Especial de Investigação de Crimes Perigosos. Lá lidávamos com organizações estruturadas, lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico internacional. Não era glamour. Era pressão constante. O problema é que ninguém sai ileso desse tipo de trabalho. Depois de uma operação que terminou mal, mortos, colegas feridos e decisões que até hoje me assombram, fui afastado das atividades operacionais. Aquela operação tinha um nome frio, burocrático: Operação Caixa Negra. O objetivo era desmantelar uma organização criminosa especializada em tráfico de armas e lavagem de dinheiro, que usava empresas de transporte e galpões industriais como fachada. Durante meses, seguíamos o rastro de carregamentos ilegais que entravam pelo porto e desapareciam no interior do estado. O alvo principal era um homem conhecido apenas pelo apelido Arquiteto. Ele não puxava o gatilho, não aparecia nas ruas. Planejava tudo de longe. Nosso trabalho era prender os operadores diretos e chegar até ele. Naquela manhã, cumpríamos mandados simultâneos em 3 endereços. Eu liderava uma das equipes. Informações indicavam que encontraríamos armas, documentos e pelo menos 2 membros de alto escalão da organização. Apesar das informações iniciais, o galpão que invadimos estava longe de estar vazio. Assim que entramos, fomos recebidos a tiros. Não foi confronto rápido. Foi caos. Gritos, estilhaços, fumaça. Um dos criminosos tentou fugir pelos fundos, armado com um fuzil. Outro reagiu dentro do prédio. 2 suspeitos morreram ali. Um colega levou um tiro no abdômen. Outro colega levou um tiro no ombro. Eu me lembro do peso da arma nas mãos e do som seco dos disparos ecoando no espaço fechado. Me lembro de ter feito exatamente o que fui treinado para fazer. E, ainda assim, aquilo me destruiu. Já havia passado por diversos confrontos com bandidos, mas esse foi diferente. Não sei explicar. Só me abalou como nunca tinha acontecido antes. A operação foi considerada um sucesso no papel: armas apreendidas, mortos catalogados, relatórios assinados. Mas ninguém falou sobre o olhar vazio de um dos homens no chão. Nem sobre o sangue no uniforme dos meus colegas. Foi depois disso que os pesadelos começaram. Licença psicológica, eles disseram. Oficialmente, estresse pós-traumático. Extraoficialmente, eu estava quebrado. Foi nesse período que tudo começou. O nome dela era Laura Vasconcelos. Pelo menos, era assim que se apresentou.
Laura tinha 32 anos, corpo atlético moldado por disciplina, não vaidade. Treinava com foco, sempre anotando cargas no celular, sempre buscando evolução. Tinha cabelos castanhos escuros quase sempre presos, poucos acessórios e uma postura que misturava elegância com atenção constante, como alguém acostumado a observar o ambiente antes de relaxar. O sorriso era fácil, mas os olhos. Os olhos raramente sorriam junto. Na época, interpretei aquilo como maturidade. Hoje, entendo como controle. Ela dizia ser consultora financeira para empresas de médio e grande porte. Explicava com naturalidade que ajudava negócios a reorganizar dívidas, estruturar investimentos e criar estratégias para redução de impostos. Usava termos técnicos com fluidez, mas sem exagero, o suficiente para soar competente, nunca ostentando conhecimento. Falava de reuniões longas, planilhas intermináveis, negociações tensas. Dizia que parte do trabalho envolvia viajar para fechar contratos pessoalmente. São Paulo, Miami, Lisboa, às vezes lugares que ela chamava apenas de centros financeiros estratégicos. As viagens eram frequentes, mas sempre bem justificadas. Mostrava fotos de aeroportos, hotéis discretos, mesas de reunião. Nunca fotos de lazer. Nunca pessoas ao fundo. Havia uma rotina precisa em tudo o que fazia. Horários flexíveis, mas sempre organizados. Nenhuma rede social ativa. Nenhuma exposição desnecessária. Dizia que, no mundo financeiro, discrição era proteção. Ela não parecia carregar o peso do mundo nos ombros como eu. Pelo contrário, havia nela uma leveza calculada, uma tranquilidade de quem sempre tem um plano. Talvez tenha sido isso que mais me atraiu. Enquanto eu tentava sobreviver aos meus próprios fantasmas, Laura parecia dominar completamente a própria vida. Comecei a frequentar a academia por recomendação médica. Não porque estivesse fora de forma, mesmo afastado, meu corpo ainda carregava anos de treinamento policial, mas porque minha mente já não acompanhava mais o físico. Eu dormia mal. Tinha crises de ansiedade. O silêncio me incomodava tanto quanto o barulho. O exercício, segundo o psicólogo, ajudaria a gastar a energia que minha cabeça insistia em transformar em culpa. Escolhi uma academia comum, de rede, dessas grandes que pode se encontrar por toda parte. Nada de box de crossfit ou treino funcional militarizado. Eu precisava de normalidade. No início, meus treinos eram mecânicos. Séries longas, peso controlado, fones de ouvido sempre ligados. Eu evitava conversa. Evitava contato visual. Tratava a academia como tratava a vida naquele momento, algo a ser suportado. Laura apareceu em uma terça-feira no início da noite. Naquele momento, ainda não sabia seu nome. Ela estava no aparelho quando percebeu que eu aguardava. Tirou um dos fones e perguntou: "Quer revezar?" Assenti com a cabeça. Claro. Conversa simples. Nome, quanto tempo treinava ali, reclamações rápidas sobre treino de perna. Quando chegou a vez dela, sorriu e disse: "Se eu reclamar muito, você promete não rir?" "Não prometo", respondi, pela primeira vez em dias, com algo próximo de leveza. Ela riu. Não foi forçado. No dia seguinte, Laura estava lá de novo. E no outro. Sempre em horários parecidos. Aos poucos, os fones de ouvido passaram mais tempo fora do que dentro das minhas orelhas. "Você treina sério", ela comentou certa vez, observando minhas anotações. "Militar?", ela perguntou. "Ex-policial civil", respondi, sem pensar muito. "Ex?", ela perguntou com uma certa cara de espanto. "Estou afastado", respondi a ela. Ela não insistiu. Isso me surpreendeu. Entre uma série e outra, as conversas cresceram. Ela falava do trabalho, de planilhas, reuniões longas, aeroportos. Eu falava pouco, mas quando falava, ela escutava de verdade. "Consultora financeira", explicou. "É menos glamour do que parece. Muito número, pouca paciência." Eu achava que tudo no mundo financeiro era glamour, brinquei. "Só nos filmes", respondeu, sorrindo. Havia interesse ali. Não explícito, mas presente. Ela perguntava do meu treino, comentava evolução, fazia pequenas provocações. "Se continuar assim, vai ter que trocar todas as camisetas", ela disse certa vez. "Estão ficando justinhas." Reclamação ou elogio?
Observação profissional, respondeu, fingindo seriedade, mas com um leve sorriso. Depois de algumas semanas, veio o primeiro convite. Vai comer alguma coisa depois do treino? Perguntou, casual. Estou morrendo de fome. Aceitei. Foi um lanche rápido. Nada planejado. Nada romântico. 2 copos de suco, conversa solta, risadas inesperadas. Falamos mais sobre trabalho. Ela perguntou por que eu tinha escolhido a polícia. Contei uma versão resumida. Sem detalhes. Sem fantasmas. Deve ser pesado, comentou. E é, eu disse. Ela assentiu, como quem entende mais do que demonstra. Alguns dias depois, ela sugeriu algo parecido. Tem um lugar simples aqui perto. Hambúrguer bom. Nada chique. Nós fomos. Não era um jantar romântico. Era 2 pessoas cansadas, conversando sobre a vida, rindo de coisas pequenas. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava tentando fugir de mim mesmo. E sem perceber, deixei alguém entrar. Nosso relacionamento evoluiu rápido. Talvez rápido demais. O que começou com lanches depois do treino virou jantares simples durante a semana. Depois, fins de semana inteiros juntos. Laura passou a dormir no meu apartamento com naturalidade, como se sempre tivesse feito parte daquele espaço. E, aos poucos, eu deixei. Ela se tornou meu apoio em um momento em que eu mal conseguia ser apoio para mim mesmo. Quando os pesadelos me acordavam no meio da noite, era a mão dela que eu encontrava. Quando eu ficava em silêncio por horas, ela não pressionava. Apenas ficava ali. Você não precisa falar agora, dizia. Só não fica sozinho. Aquilo me desarmava. Com o tempo, eu também me tornei o apoio dela. Laura falava do cansaço do trabalho, das decisões que precisava tomar, da responsabilidade de lidar com números que não eram seus. Eu escutava. Dava opiniões simples. Oferecia um tipo de estabilidade que ela parecia valorizar. Nos tornamos amantes no sentido mais profundo da palavra. Não era só desejo. Era cuidado. Era intimidade construída nos detalhes, café passado de manhã, mensagens curtas durante o dia, o hábito de treinar juntos quando as agendas coincidiam. Falávamos de futuro como quem fala de algo possível. Viajar sem pressa. Morar juntos. Talvez filhos. Laura gostava de planejar. Fazia comentários sobre bairros, sobre escolas, sobre investimentos a longo prazo. Eu sorria. Pela primeira vez, conseguia me imaginar envelhecendo ao lado de alguém. Mas, no meio dessa construção, havia pequenas fissuras. O celular dela raramente fazia barulho. Sempre no silencioso. Sempre virado para baixo. Quando tocava, ela olhava rápido para a tela antes de decidir atender. Algumas ligações eram respondidas em outro cômodo. É coisa do trabalho, explicava. Cliente complicado. Eu aceitava. As viagens também começaram a mudar de data com frequência. Um voo antecipado. Outro adiado. Reuniões que surgiam de última hora. Mercado financeiro é assim, dizia. Imprevisível. Eu concordava. Havia momentos em que ela parecia distante, como se estivesse resolvendo algo que não podia compartilhar. Logo depois, vinha ainda mais carinhosa, mais presente. Eu interpretei isso como estresse. O amor tem uma habilidade cruel, ele nos ensina a justificar tudo. Eu justificava. Porque era mais fácil acreditar que alguém que te acolhe à noite não pode estar mentindo durante o dia. E porque, no fundo, eu queria acreditar. Sentei diante do dossiê como quem reencontra um velho vício. E porque, no fundo, eu queria acreditar. Eu havia sido considerado apto para retornar, após a última avaliação psicológica com o médico da polícia. Não para o trabalho na rua. Nem para operações de busca e apreensão. Mas sim para as funções administrativas e funções investigativas dentro da delegacia. Quando voltei ao prédio da polícia, tudo parecia igual. E completamente diferente. O cheiro de café velho nos corredores. O som constante de teclados. Os murais com avisos que ninguém lia. Aquilo era casa. Alguns colegas já não estavam mais lá. Transferidos. Aposentados. Um deles enterrado por causa da mesma operação que me afastou.
Outros vieram me abraçar em silêncio. Não precisávamos de palavras. Bom te ver de volta, disse Eduardo, um investigador que começou comigo anos atrás. Eu respondi com um aceno. A voz ainda não confiava em mim. Havia casos que eu havia ajudado a iniciar e que agora estavam encerrados. Prisões feitas. Relatórios concluídos. Nomes riscados de quadros brancos. Olhar aquilo me trouxe um sentimento estranho, orgulho e frustração. Orgulho por saber que meu trabalho inicial tinha valido a pena. Frustração por não ter ido até o fim. Foi ali que percebi o quanto senti falta daquilo. Investigar não era apenas meu trabalho. Era minha vocação. Eu sentia falta das horas em silêncio, olhando dados que ninguém mais tinha paciência de olhar. De cruzar informações aparentemente desconexas até que, de repente, um padrão surgia. Sempre tive facilidade para enxergar o que os outros não viam. Pequenas incoerências. Números fora do lugar. Detalhes que criminosos acreditavam estar bem escondidos. Para muitos, eram apenas relatórios. Para mim, eram histórias mal contadas. Na minha primeira semana de retorno, recebi uma nova missão. Um caso complexo. Sofisticado. Desvio de milhões de dólares por meio de empresas de fachada, criptomoedas e contas offshore. Nada de violência direta. Nenhuma arma apreendida. Apenas rastros financeiros quase invisíveis. Era o tipo de investigação que exigia paciência. E alguém que soubesse esperar. Comecei do começo. Fluxos. Nomes. Datas. Empresas que surgiam e desapareciam. Movimentações que tentavam parecer aleatórias. Mas não eram. Criminosos odeiam padrões visíveis. Por isso, criam padrões escondidos. E eu sempre soube procurá-los. Passei horas que pareceram minutos. Quando dei por mim, era noite. Foi então que vi uma assinatura. Um detalhe pequeno. Parecia que eu conhecia aquele tipo de assinatura, aquela letra. Foi então que percebi um sobrenome. O mesmo sobrenome. Meu estômago se revirou. No início, eu neguei. Negar foi automático. Instintivo. Era a forma mais rápida de proteger tudo que eu estava reconstruindo. Coincidências existem. Eu sabia disso melhor do que ninguém. Em investigações longas, aprendi que sobrenomes se repetem, empresas mudam de nome, endereços se cruzam sem significado real. Eu repeti isso para mim mesmo como um mantra. Mas a negação começou a falhar. À medida que avançava no caso, pequenos detalhes passaram a se alinhar de um jeito desconfortável demais para serem ignorados. Uma empresa de fachada registrada no mesmo período em que Laura dizia ter fechado um grande contrato. Um endereço comercial que batia com o bairro onde ela costumava se hospedar durante viagens. Meu corpo reagia antes da mente. Um aperto no estômago. Um cansaço súbito. Eu fechava o arquivo, levantava da mesa, ia até o café e voltava fingindo que aquilo não estava acontecendo. Mas estava. As movimentações financeiras se repetiam com uma lógica própria. Valores quebrados em partes menores. Transferências feitas sempre após determinados eventos, reuniões, viagens, mudanças repentinas de agenda. Eventos que eu conhecia. Datas que coincidiam com noites em que Laura dizia estar exausta demais para conversar. Ou com madrugadas em que atendia o celular no banheiro, falando baixo. Eu tentava separar as coisas. Daniel investigador. Daniel namorado. Dizia a mim mesmo que misturar as duas coisas seria injusto. Antiético. Que meu envolvimento emocional estava distorcendo minha percepção. Mas o tirocínio não me deixava em paz. Havia padrões ali. Empresas diferentes, mas com o mesmo tipo de movimentação. Consultorias que surgiam e desapareciam rápido demais. Assinaturas digitais feitas sempre a partir de localizações próximas a aeroportos. Eu conhecia aquele tipo de estrutura. Já tinha visto antes. E, cada vez que reconhecia algo familiar, a imagem de Laura surgia na minha mente sem que eu a chamasse. Comecei a cruzar dados fora do sistema. Nada oficial. Nada que deixasse rastro. Apenas conferências silenciosas, feitas tarde da noite, quando o prédio já estava vazio. Foi aí que vi o padrão completo. Viagens. Empresas. Contas.
Tudo girava em torno de uma mesma figura central. Ela. Fechei o computador. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei Laura no sofá, sorrindo, perguntando como tinha sido meu dia. Eu respondi que estava cansado. Não era mentira. Mas também não era toda a verdade. A partir daquele momento, passei a viver entre duas realidades. A que eu investigava. E a que dormia ao meu lado. E, mesmo cercado de indícios, eu ainda procurava uma explicação que a salvasse. Investigava em silêncio. A partir do momento em que aceitei, ainda que em silêncio, a possibilidade de Laura estar envolvida naquele esquema, minha vida se dividiu em duas camadas que jamais deveriam coexistir. Durante o dia, eu era o investigador meticuloso. O policial que seguia rastros financeiros, cruzava dados, identificava laranjas e desmontava estruturas criadas para não serem vistas. Cada novo documento confirmado apertava um pouco mais o nó dentro de mim. Cada prova validada tirava de Laura o benefício da dúvida que eu insistia em conceder. À noite, eu era o homem apaixonado. Preparava jantar, comentava séries, fazia planos. Dormia ao lado dela enquanto minha mente repassava números, datas e conexões que apontavam exatamente para a pessoa que respirava tranquila ao meu lado. Era uma esquizofrenia emocional silenciosa. O conflito não era apenas profissional. Era existencial. Eu sabia exatamente qual era o correto a se fazer. Fui treinado para isso. A lei não comporta exceções afetivas. Crime é crime, independentemente de quem o comete. Mas o amor. O amor cria atalhos morais perigosos. Ele sussurra justificativas. Pede tempo. Implora por negação. Houve noites em que pensei em parar de investigar. Em pedir meu afastamento do caso antes que fosse tarde demais. Bastaria um pedido formal, uma alegação de conflito de interesse. Tudo seria redistribuído. Alguém chegaria às mesmas conclusões. Mas eu sabia que isso também seria uma forma de traição. Não à polícia. Mas, a mim mesmo. Cada novo indício tornava a situação mais insustentável. Eu passava a observar Laura com outros olhos. Pequenos gestos ganhavam novos significados. A forma como ela evitava falar de certos clientes. O cuidado excessivo com documentos. A frieza súbita ao tratar de valores altos, contrastando com a doçura reservada a mim. Em alguns momentos, eu quase desejei que ela percebesse. Que me confrontasse. Que quebrasse aquele teatro silencioso que eu mantinha com esforço crescente. Mas Laura também vivia sua própria encenação. Ela percebia minhas ausências mentais. Meu olhar distante. As perguntas que eu deixava de fazer e aquelas que fazia demais. Sabia que algo estava mudando. Ainda assim, mantinha a normalidade com precisão cirúrgica. Carinho na medida certa. Nenhum passo em falso. Era como se estivéssemos ambos caminhando em direção a um abismo, conscientes da queda iminente, mas incapazes de parar. Quanto mais eu investigava, mais provas surgiam. E quanto mais provas surgiam, mais difícil se tornava continuar fingindo. Eu não era mais apenas um policial investigando uma criminosa. Era um homem se preparando, contra a própria vontade, para confrontar o amor da sua vida. E eu sabia que aquele confronto não seria profissional. Seria definitivo. Descobri que Laura não era apenas uma peça do esquema. Ela era central. Usava identidades falsas, empresas em paraísos fiscais, intermediários. Enquanto comigo era doce e vulnerável, fora daquele mundo ela era fria, calculista. Usava identidades falsas, empresas em paraísos fiscais, intermediários. Enquanto comigo era doce e vulnerável, fora daquele mundo ela era fria, calculista. E dos dias em que desviava milhões. As investigações avançavam rápido demais para o meu gosto. Aquilo que começou como suspeitas isoladas agora se apresentava como uma estrutura sólida, bem organizada, inteligente. Laura não era apenas parte do esquema. Ela ajudava a arquitetá-lo. O conflito deixou de ser algo abstrato. Ele passou a habitar cada detalhe da minha rotina. Eu acordava ao lado de Laura com a sensação de estar traindo alguém, e nunca sabia exatamente quem. Em alguns dias, parecia que eu estava traindo a polícia ao manter silêncio. Em outros, sentia que traía Laura apenas por continuar investigando. No fundo, a verdade era mais dura, eu estava me traindo por tentar sustentar duas verdades incompatíveis.
Descobri que as empresas de consultoria financeira que ela mencionava eram, na verdade, engrenagens de um sistema maior. Prestavam serviços fictícios, inflavam contratos, simulavam prejuízos para justificar transferências internacionais. O dinheiro desaparecia em camadas sucessivas de contas, criptomoedas e fundos de investimento opacos. Era sofisticado. E isso doía. Porque eu reconhecia a inteligência por trás daquilo. Reconhecia o planejamento. Reconhecia a frieza necessária para manter tudo funcionando sem levantar suspeitas por tanto tempo. Reconhecia Laura. Passei a revisitar mentalmente conversas antigas. Frases que antes pareciam banais agora ganhavam novos sentidos. Quando ela falava sobre estratégias agressivas de mercado. Quando comentava que algumas empresas não sobreviviam sem flexibilizar limites. Eu havia escutado. Mas não tinha ouvido. Houve momentos em que a raiva tentou se impor. Não uma raiva explosiva, mas uma sensação amarga de ter sido usado. De ter sido mantido próximo demais, e ainda assim, completamente fora da verdade. Logo depois, vinha a culpa. Porque, apesar de tudo, Laura nunca havia me pedido nada ilegal. Nunca tentou obter informações. Nunca cruzou essa linha comigo. Pelo contrário, mantinha uma distância cuidadosa do meu trabalho. Talvez por estratégia. Talvez por respeito. Talvez por ambos. Essa ambiguidade me destruía por dentro. À medida que o cerco se fechava, recebia atualizações que não podiam mais ser ignoradas. Interceptações autorizadas. Depoimentos de colaboradores. Um nome citado com mais frequência do que deveria. O nome dela. Era apenas uma questão de tempo até que Laura se tornasse oficialmente alvo da investigação. Eu sabia que, quando isso acontecesse, perderia qualquer controle sobre a situação. Não haveria mais espaço para silêncio, nem para negação. As histórias que contávamos um ao outro finalmente precisariam se encontrar, e apenas uma delas sobreviveria intacta. Passei a observar Laura com um cuidado quase doloroso. Cada palavra. Cada reação. Tentava identificar se, em algum momento, ela demonstraria culpa, medo ou arrependimento. Não demonstrava. Ela seguia sendo afetuosa. Planejava viagens futuras. Falava sobre mudanças, sobre investir em algo nosso. Falava de um futuro que, eu já sabia, não existiria. Eu a escutava com o coração pesado, consciente de que cada conversa nos aproximava do inevitável confronto. O mais cruel não era o que eu havia descoberto. Era saber que, quando a verdade viesse à tona, nenhum de nós sairia ileso. E que aquele confronto não seria apenas entre um policial e uma criminosa. Seria entre duas versões da mesma história. Uma construída sobre amor. E outra, sobre mentiras muito bem contadas. Passei semanas vivendo uma mentira dentro da outra. De um lado, o amor. Do outro, a lei. Sabia que, se continuasse investigando, chegaria até ela oficialmente. E se não continuasse, estaria traindo tudo que eu era. Laura percebeu que algo estava errado. Perguntou. Insistiu. Eu menti. Eu reconheci aquela pasta. O confronto não aconteceu como eu havia imaginado. Não houve gritos. Não houve acusações precipitadas. Não houve aquela explosão emocional típica das histórias mal contadas. Houve silêncio. Tudo começou em uma noite comum demais para o que estava prestes a acontecer. Laura havia chegado mais cedo do que o habitual. O jantar já estava pronto quando entrei em casa. Ela parecia tranquila. Atenta demais, talvez. Sentamos à mesa e conversamos sobre banalidades. Treino. Viagem. Um projeto futuro que ela descrevia com entusiasmo calculado. Eu respondia no automático, consciente de cada palavra que escolhia. Em determinado momento, ela se levantou, foi até o quarto e voltou com uma pasta nas mãos. Colocou sobre a mesa. Você anda deixando coisas espalhadas, ela disse, com um sorriso contido. Meu coração acelerou. Ali estavam cópias de documentos, anotações pessoais, cruzamentos que eu jamais deveria ter levado para casa. Não eram provas oficiais. Eram fragmentos da minha investigação paralela. O erro que eu vinha evitando finalmente tinha acontecido. Não precisa fingir, ela continuou, sentando-se novamente. Eu sei exatamente o que isso significa. Respirei fundo.
Há quanto tempo você sabe? Perguntei. Ela me observou por alguns segundos antes de responder. Praticamente desde o começo. Aquela resposta caiu sobre mim como um golpe seco. Laura explicou, com uma calma quase didática, que sabia quem eu era antes mesmo de aceitar revezar o aparelho na academia. Meu nome não era desconhecido. Minha trajetória na polícia, especialmente na Unidade Especial de Investigação de Crimes Perigosos, havia circulado em ambientes que eu nunca imaginei alcançar. Você acha que uma unidade como a sua passa despercebida? Disse. Vocês investigam gente poderosa. Gente que também investiga vocês. Ela contou que, ao me reconhecer, a curiosidade foi inevitável. Queria entender quem era o homem por trás do investigador. Queria saber se eu era apenas mais um policial ou algo diferente. No começo, você era só um risco potencial, confessou. Depois, virou outra coisa. Amor? Perguntei. Ela inclinou a cabeça levemente. Algo próximo disso. Do jeito que eu sei sentir. Aquilo doeu mais do que uma negação direta. Laura não negou o esquema. Não tentou minimizar. Falou sobre ele como quem descreve um projeto bem-sucedido. Disse que nunca planejou me envolver. Que manteve distância do meu trabalho de propósito. Que jamais usou minha posição para obter vantagem. Eu nunca cruzei essa linha com você, afirmou. Porque, apesar de tudo, havia algo real. Eu a escutava com uma mistura de raiva, tristeza e admiração involuntária. Ela era exatamente quem eu vinha investigando, fria, estratégica, consciente de cada passo. Então todo esse tempo. Comecei. Foi verdade, ela interrompeu. Só não foi completa. Ficamos em silêncio novamente. Ali, diante de mim, não estava apenas uma criminosa. Estava a mulher com quem dividi planos, medos e noites inteiras. A mulher que conhecia minhas fragilidades, e ainda assim, escolheu esconder as próprias. Você vai me prender? Perguntou, finalmente. Olhei para ela. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, não havia controle em seus olhos. Havia expectativa. Não respondi nada. Mas você sabe como isso termina. Ela assentiu. Sempre soube. Naquele momento, ficou claro que nosso confronto não era sobre culpa ou inocência. Era sobre duas verdades que jamais poderiam coexistir. E ambas estavam prestes a ruir. Depois da conversa, não houve mais espaço para permanência. Recolhi poucas coisas. Roupas, documentos, objetos pessoais. Não discutimos. Não houve despedida formal. Laura me observava em silêncio enquanto eu fechava a mala, como se aquele desfecho já estivesse previsto em algum plano antigo. Saí do apartamento naquela mesma noite. Do lado de fora, dentro do carro, fiquei alguns minutos com as mãos apoiadas no volante, tentando entender em que momento tudo tinha escapado do controle. Quando liguei o motor, uma parte da minha vida ficou para trás. Na manhã seguinte, fiz o que precisava ser feito. Procurei meus superiores e comuniquei formalmente que não poderia continuar na investigação. Conflito de interesses. Nenhuma explicação além do necessário. Eles entenderam mais do que perguntaram. Meu afastamento do caso foi imediato. Mesmo fora da equipe, acompanhei à distância o avanço da operação. Poucos dias depois, veio a informação: Laura estava prestes a deixar o país. Um mandado de prisão foi expedido com urgência. Naquele dia, o aeroporto estava cheio. Pessoas com malas, despedidas rápidas, anúncios mecânicos ecoando pelo saguão. Um ambiente comum demais para uma ruptura definitiva. Eu estava lá. Não como investigador responsável, mas como apoio. Vi Laura à distância, na fila de embarque internacional. Vestia roupas discretas, cabelo preso, expressão serena. Parecia apenas mais uma passageira prestes a viajar. Aproximei-me devagar. Quando chamei seu nome, ela se virou imediatamente. Não houve surpresa. Achei que não viria, disse ela, em voz baixa. Eu precisava, respondi. Identifiquei-me. Informei o motivo da abordagem. Li o mandado. As algemas se fecharam com um som que ainda ecoa na minha memória. Algumas pessoas olharam. Outras desviaram o olhar. Laura não resistiu.
Antes de ser conduzida, inclinou-se levemente em minha direção. Você fez o que precisava fazer, disse. Eu não respondi. Naquele momento, deixei de ser o homem que a amava. E voltei a ser, apenas, o policial que cumpria seu dever. Aprendi que algumas decisões não nos quebram. Depois da prisão, a vida não voltou ao normal. Ela apenas continuou. Laura foi processada. O esquema foi exposto em camadas, como tudo que ela fazia. Nomes caíram. Empresas desapareceram. Milhões foram rastreados. Relatórios foram concluídos com a frieza burocrática que sempre acompanha grandes quedas. Eu segui trabalhando. Voltei para minha mesa, para os arquivos, para as investigações que nunca dormem. Mas algo em mim havia mudado de forma definitiva. Não houve catarse. Não houve alívio. Apenas uma sensação constante de distância. Colegas evitavam tocar no assunto. Alguns sabiam. Outros apenas suspeitavam. Ninguém perguntou. E eu não ofereci explicações. Com o tempo, percebi que havia desenvolvido uma espécie de blindagem emocional. Não era indiferença. Era controle. Aprendi a não criar expectativas, a não preencher silêncios, a não procurar verdades onde só existem versões. O amor, para mim, deixou de ser abrigo. Passou a ser risco. Continuei fazendo meu trabalho com eficiência. Talvez até mais do que antes. A frieza que se instalou me tornou ainda mais atento, ainda mais meticuloso. Emoções passaram a ficar do lado de fora das investigações e, pouco a pouco, do lado de fora da minha vida. Às vezes, em noites específicas, imagens voltam. Não da prisão. Não das algemas. Mas da academia. Do primeiro sorriso. Da falsa normalidade que eu aceitei como verdade. Nesses momentos, não sinto raiva. Nem saudade. Sinto apenas a confirmação de uma escolha. Elas nos endurecem. E esse endurecimento tem um preço. Mas é um preço que eu pago todos os dias, consciente de que, se tivesse escolhido diferente, não reconheceria o homem que vejo no espelho. Prendi o amor da minha vida. Essa frase nunca deixou de ser verdadeira. Apenas mudou de significado. Durante muito tempo, achei que viver com isso seria insuportável. Que a lembrança pesaria como uma sentença perpétua. Eu estava errado. O tempo não apaga, mas reorganiza. Ele transforma a dor em memória, e memória em silêncio. Hoje, quando penso em Laura, não penso na criminosa algemada na fila de embarque. Penso na mulher que conheci em um lugar comum, em um momento em que eu estava quebrado demais para perceber que algumas pessoas se aproximam não para curar, mas para testar nossos limites. Aprendi que o amor não absolve. E que fazer o certo nem sempre traz paz. Às vezes, traz apenas coerência. Sigo vivendo com essa escolha. Não como um peso, mas como um lembrete. Um lembrete de que caráter não se prova quando tudo é fácil, mas quando o custo é alto demais. Eu paguei esse preço. E continuo seguindo em frente. Porque, no fim, não fui eu quem perdi tudo. Foi a mentira.